No ar. Atualizando as notícias. O que você precisa saber? As notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. Atualizando as notícias. Alô, pessoal. Hoje, uma quarta-feira, 27 de março de 2024. E aqui comigo, o nosso querido Antônio Rocha. Nós vamos falar um pouco sobre, claro, o meio ambiente, falar um pouco sobre as águas, falar um pouco sobre as árvores, falar um pouco sobre esse meio que nós vivemos e que todos nós precisamos, sem dúvidas nenhuma, de ter cada vez mais orientação sobre o que nós usufruímos e o que temos. Tony, obrigado por você ter atendido o nosso convite, fico muito feliz e você vir compartilhar com a gente aqui do nosso bate-papo, do nosso Atualizando as Notícias. Fique à vontade, um abraço, meu amigo. Bom dia, Adelon, bom dia a todos os internautas. Falar com relação ao meio ambiente é uma coisa que toca muito dentro do meu ego. E sabemos que na realidade ele não atingiu ainda o seu objetivo, a que ele se refere. É um todo. O meio ambiente é tudo, tudo que nós vivemos, o ecossistema todo, tudo em si. É a lei que regulamenta, que é a lei 6.938/81, foi que regulamentou. E também outras leis foram criadas, Odilon, com relação aos resíduos sólidos. É a lei 12.305, de 10 de agosto de 2010, que regulamenta tudo quanto do nosso meio ambiente e tratando também da conservação do mesmo, onde a sociedade tem que fazer parte de todo esse contexto, é de obrigação, é de dever do cidadão que exerce a sua cidadania, de participar de todos esses projetos que defendem o meio ambiente, que defendem a natureza, e por ela estamos pagando caro. E muitas consequências que estão acontecendo em decorrência de falta de uma educação ambiental, mostrar o que deve ser feito, o que não deve ser feito. E eu acho que hoje está acontecendo muito mais o ataque, a destruição do meio ambiente do que pela conservação do mesmo. Ok, só para registro, nós estamos aqui nas dependências da clínica Dr. Orlando Cavalcante, em Solânia, na Paraíba. E aqui tem uma estrutura de arborização maravilhoso e que a gente estava conversando aqui sobre a importância dessas árvores, né? E claro que a gente vai falar sobre isso também. Você trabalhou na área de limpeza urbana no município de Solânia? Trabalhei por 12 anos. 12 anos, né? E não era ainda nem qualificado. Hoje eu sou qualificado, porque terminei gerenciamento de limpeza urbana, em todo o seu contexto. Entra também a parte ambiental, certo? No gerenciamento de limpeza urbana, não é só a cidade, é o campo também, faz parte também desse projeto que protege a natureza e exerce a função de meio ambiente. Não só a cidade, não só a área urbana, que pode ser tratada com mais carinho com relação às questões ambientais. O campo também. Se o campo hoje tiver uma assistência melhor com relação aos danos que você pode causar à natureza, nós estaríamos avançando também. Mas só se preocupam mais com a área urbana e o campo fica inerte, abandonado e muitas consequências ainda ocorrendo. Devastação, degradação de solo, contaminação das águas dos mananciais, sejam rios perenes ou temporários, das águas que são consideradas potáveis para o abastecimento das famílias da zona rural. Em compensação, ela está desprotegida em todo o seu contorno, que ela poderia ser cercada para evitar a participação dos animais selvagens, a raposa, o guaxinim, que às vezes vai tomar banho na água que você vai beber. Isso é preciso que haja também uma eficácia maior, uma participação maior nas questões ambientais no campo também. Para isso eu fiz um curso também pelo Senar de educação ambiental. Por falar nisso, quanto o trabalho de limpeza urbana, Tony, há uma teimosia, uma coisa inconstante assim, das pessoas jogarem justamente restos de animais, de comida na rua, e isso provoca um cheiro nas ruas
aqui na cidade e as pessoas não têm consciência disso. Como esse restante de comida poderia ser comportado? Até às vezes a pele do galeto, aqueles resíduos de carne, aqueles restantes de peças que são tiradas e são jogadas fora. As pessoas jogam no meio da rua sem nenhum receio, sem nenhum medo. Como isso deveria ser comportado? Odilon, isso faz parte da saúde sanitária, né? Onde compete uma educação também com relação a isso, porque existe até em determinadas cidades projetos aí dentro da zona urbana do reaproveitamento desses resíduos, certo? Seja até para alimentação dos suínos. Já tem cidades por aí que eles já construíram uma pocilga e o pessoal de baixa renda recolhe, como lá em casa, por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu guardo todos os resíduos e o resto de alimentação, o orgânico, e ele vem e leva para os porcos. E existe cidade aí que o prefeito, já para fazer uma melhorar um pouco mais as condições básicas e econômicas desse pessoal de baixa renda, fez uma suinocultura coletiva. As baias, aí você sai arrecadando, adotando aquele cidadão e levando o resto dos alimentos para a alimentação dos suínos. Só que no campo, eu continuo a dizer, não existe praticamente isso, Odilon. Sobras de comida. Por quê? Porque no campo você tem o cachorro, você tem o gato, você tem as galinhas que você joga aquele resto de comida, às vezes de verduras também, e eles se alimentam. Na cidade é o contrário. Tudo isso se torna resíduos. Agora, aonde existe também um projeto de compostagem, aproveita muita coisa, certo? Para transformar em adubo orgânico. Isso acontece muito nas cidades mais um pouco avançadas. É como você adotar um catador na logística reversa. E, inclusive, já existem cidades grandes aí, nos grandes centros, Rio Grande do Sul, São Paulo, que o comércio também faz parte dessa educação ambiental. De qual forma? Ele comete um ato de logística reversa. Ele pega os resíduos, garrafa PET, latinha de cerveja, e ele leva para a padaria e ele recebe também desconto pelo pão, porque ele comprar na padaria. Isso aí já poderia ser um projeto que já deveria funcionar nessa seguinte base: procurar o comércio, e fazer o seguinte, uma logística reversa. Está entendendo? Uma logística reversa. Eu não sei se em muitas cidades já aconteceu ou está acontecendo de você também prevenir os ataques à questão ambiental com relação aos líquidos que são utilizados, por exemplo, o óleo dos carros que você retira, das lanchonetes que você aproveita o óleo onde estava sendo feito os pastéis, as massas que são fritas, para a utilização do sabão. Então, muitas coisas que se joga fora que pode ser reutilizada. Interessante. Eu gostaria de tocar num ponto agora que muitas pessoas passam e não têm noção da importância e não têm conhecimento da imponência daquelas palmeiras imperiais aqui no centro de Solânia. Em vários pontos ali, por exemplo, no ginásio tem, se eu não me engano, tem umas 10 palmeiras imperiais. Aquilo ali já poderia ser tombado como parte histórica do município? Eu, Odilon, sinceramente, eu sou contra essa palmeira. Qual o motivo? Porque isso nem dá sombra nem dá encosto. Isso é como um pé de... Mas não enfeita a cidade? Não, mas enfeitar é uma coisa. Mas dentro da cidade você sabe o que ela provoca. Por exemplo, essa carga que ela tem das folhas. Por incrível que pareça, nós estamos aqui debaixo de um aqui, eu estou até olhando até com medo de ficar aqui debaixo, que já quase matou gente aqui em Solânia. É sério? Sério. Então nós estamos correndo Então perigo. eu fiz, claro, eu sou contra isso aí. Isso deve ser numa entrada de cidade, mas no centro onde tem o trânsito. Por exemplo, eu
bati muito na tecla porque aquelas que estavam ali por trás da prefeitura, já danificando. Caiu em cima de uma tenda daquela, arrebentou a tenda. Acabou a tenda do rapaz. E, por incrível que pareça, eu conversando, um rapaz disse: eu escapei pelo milagre, seu Toinho. Aquelas folhas. Sim, eu estava no pé do palanque, assistindo a festa. Quando nós saímos da festa, só deu tempo de sair na calçada, arriou uma caixada toda e no canto nós estávamos. Mas aquilo ali não é natural ser feito uma limpeza? Mas o problema é o seguinte, que ela é inconstante. Ela é inconstante. Ela é inconstante. Ela não vai dizer a hora que ela vai cair, nem quando está pronto para cair. Entendeu? No entanto, aqui vou olhar para cima porque nós estamos correndo perigo. No entanto, aqui, que na Zefa Crispim, um rapaz colocou uma moto debaixo de um pé dessa palmeira, arriou tudo por cima, arrebentou a moto dele, amassou o tanque, fez tudo. Outro dia eu conversando com Dona Gisele, disse: meus netos escaparam pelo milagre, porque se fosse mais próximo, eles tinham ficado debaixo das caixadas grandes que caíram com folha. Com porque elas ressecam, não, né? Ela é imprevisível. Sobe a 60 metros, tem um raio de 4 metros de profundidade e pode passar de mais até 100 anos, se for possível, 90 a 100 anos. Mas é um negócio que não é para ser... Na entrada da cidade seria recomendado. Na entrada. E o pessoal ali da escola ali já tem medo de não arriar quem faz aquelas caminhadas. Então eu acho que isso é Brasil Império, eu não quero nem saber de império. Lembrar de um passado, isso aqui não reflete nada. Isso não dá sombra, não dá encosto, o cabra não se alimenta de nada dela. Entendeu? Você é bem feito. De enfeite. Enfeitar. Enfeitar, mas nós temos tantas coisas boas para enfeitar uma cidade. Resedar. Linda é resedar. Resedar, aliás, de cores diferentes, branca, vermelha, rosa. Entendeu? E existe também, nesse projeto de arborização das cidades, que eu faço uma advertência, a diminuir o máximo possível a retirada do ninho. O ninho é bom como um sombreiro. No entanto, ele é nocivo à polinização feita pelos insetos polinizadores. A abelha, se ela sentar num pé de ninho, se ela retirar a néctar e levar para o apiário, morre todo mundo. É um veneno. Isso aí é um repelente. Até você faz a emulsão dela para combater outras pragas. A cochonilha, a mosca branca. É uma árvore? Tem aqui na cidade. Aqui na cidade tem muito. Isso é de origem africana. Aí traz aqui para o Brasil sem saber. É boniteza como pavão. Agora você vê, num pé de ninho, nenhum pássaro faz um ninho nela. Não tem formiga, não tem nada. É só ela que comanda. E se você quiser matar um formigueiro, você pega aquela folha de ninho, joga na entrada do formigueiro, elas vão levando, porque a formiga ela se alimenta de quê? Leva para o local determinado e vira fungo. Quando já está como fungo, aí é que ela se alimenta. E muitas pessoas colocam na frente de casa, né? Para espantar os mosquitos. Ali eles fizeram também uma coisa, porque existem árvores que soltam muita folha. O ninho não solta folha. O ninho não solta. Mas entre soltar folha, eu prefiro que solte a folha que não seja nociva ao meio ambiente. Uma cidade do Ceará já foi devastada a maior parte, que não sabia de início, e plantaram um ninho e estavam gerando problema. Então eu vi agora há pouco dia, eu estava fazendo uma pesquisa, e encontrei um rapaz revoltado, porque ele tinha umas abelhas, dentro de uma área lá, como um curumataú daquele, e as abelhas fizeram a polinização no pé de ninho, levando a néctar. Morreram todas dentro do apiário. Morreram todas dentro da caixinha onde elas estavam morando. Aí você vai para as questões ambientais, aí quando já entra nos agrotóxicos... Se o indivíduo se alimentar daquele mel, ele com certeza vai embora. Tá? Não, é que a abelha morre. Ela morre, não resiste. Ela não produz? Não, ela morre mesmo. Bateu lá dentro, vai morrendo. E outra coisa, até a florência dela, se você pegar uma criança, ela mastigar uma folha daquela, do ninho, o que é que acontece? Intoxicação. Aquilo é como se você usasse um veneno natural, certo? Você bota ela na água e lavar e tal, dá um tempo, e depois pode fazer aguação, entendeu? Que ela combate muitos tipos de praga que ataca nas hortaliças, ataca nas frutíferas. Então, o que acontece é isso, é falta de conhecimento. É bonitinho lá, não sei, traz para cá, esse camarada que chama o fixo aí, o que é que tem acontecido? Ele já propiciou
em muitas casas, parede trincada, o raio dele vai longe à procura da água. Exemplo a gente tem aqui na região, que o prefeito, ex-prefeito de Arara, Zé Ernesto, comprou uma granja lá fora, tem uns 4 ou 5 pés dele, e as raízes procuraram o que? Água. Como foi que desceram pelo solo e entraram aonde? Nos vasos sanitários. Já tinha até dentro dos vasos sanitários, tinha a raiz dele. Enrolando tudo aqui também. Eu já tive oportunidade de muita gente reclamar que as paredes tudo trincando, quando foi olhar era a raiz dele. Então, isso tem que disseminar. Você tem tantas árvores boas aí para você fazer uma rua para você arborizar, por exemplo, o pau d'arquinho amarelo, a pata de vaca, que é conhecido o mororó, que vai ajudar a manter a estabilidade da temperatura. Nós estamos... Desculpe interromper teu raciocínio, mas os assuntos são tão importantes e profundos que a gente vai sempre trazendo algumas noções de tópicos importantes. Quais as cidades que plantam árvores frutíferas nos seus canteiros aqui na nossa região? Que eu saiba, quase nada. Agora de João Pessoa pode dizer alguma coisa. O jambo, as mangas. E eu agora, sempre indo a João Pessoa, a cada dia que passa mais a gente vê o sistema de preocupação de arborização da cidade. Agora é que tem árvore plantada em João Pessoa. E se você cortar uma árvore daquela, meu amigo, processo. E olha se não for cadeia. Porque a lei 906 de 88, aliás, ela diz o seguinte: a poda drástica, isenta as podas drásticas, que é aquela que você tenta matar a planta de todo jeito, e a gente vê muito por aí nas cidades, né? Sim, sim. O artigo 49 é crime ambiental para quem manda podar e para quem faz a poda. Porque você, para podar uma árvore, Odilon, você tem que primeiro saber o que é que você vai fazer. A estética da árvore, o comportamento da árvore, o vento para onde sopra, onde você deve tirar mais, onde deve tirar menos, e deixar também tudo no entorno. Eu vejo muitas vezes em algumas cidades por aí afora, que a copa em cima o cabo destrói e fica como uma sombria, um guarda-chuva que você comprou e disse: eu não quero pano não, eu quero só as aspas. Aí rasga e abre e sai com ele. Então isso não é um projeto de proteção ambiental com relação à temperatura estável de cada cidade, certo? E aqui nós estamos atingindo até um ponto mais alto, porque você veja só, o calçamento é muito importante, o asfalto também. Agora, só que quando você fizer isso, você tem que pensar em arborizar, porque a temperatura vai aumentar, o lençol freático vai aquecer mais um pouco, porque não está recebendo mais a água. Então, aonde mais se faz calçamento e asfalto, tem que acompanhar um projeto de arborização na cidade para minimizar a temperatura. Muito bem. Aproveitando tudo isso, a gente pode ver que alguns pontos em Solânia são arborizados e outros não. Para reverter essa situação de arborizar cada vez mais e não de destruir as árvores, plantando que árvore que poderia em pouco tempo ela já ficar frondosa e dar uma sombra, oferecer à cidade um oxigênio melhor? Não, porque existem os tipos de árvore que ela pode crescer muito, certo? Como exemplo que a gente tem, as redes elétricas aí, quando plantam árvores que sobem muito a copa, o que é que acontece? Ela vai danificar o sistema de eletricidade, né? O sistema elétrico da cidade. Então você tem que procurar plantar um tipo de árvore que ele chegue a 4 metros, 4 metros e pouco. E porque tem árvore que vai a 10 metros de altura, você encontra na Amazônia árvore com mais de 60 metros de altura, 100 metros de altura, entendeu? Então a gente tem que, quando fizer o projeto de arborização da cidade, você tem que pensar primeiro que tipo de árvore você vai plantar. E o grande problema hoje que a gente enfrenta é que o cara confunde a casa dele com a calçada. A calçada não é dele, a calçada é pública. A calçada é pública. Então, se você tem um projeto de arborização da cidade, você vai... Agora, o que é que você, para não provar o impacto e uma indisposição com o morador, é você procurar onde você vai plantar a árvore, para não prejudicar
se tem garagem, deixar passagem para o cadeirante, certo? A árvore tem que ser plantada desse jeito. Agora, às vezes, plantam num canto que o cara tem a garagem, aí não vai poder mais nem tirar o carro de dentro. Isso aí está completamente errado. E outra coisa, a assistência tem que dar aonde você arborizou. E aqui em Solânia tem até um projeto muito importante que eu estou levando já para outras cidades, que até 3 árvores que você planta na sua calçada, você tem 30% de desconto do IPTU. 10% em cada árvore que você planta, certo? Mas aí tem gente que já cortou, eu já tenho passado aí em algumas ruas, que eu fico até triste, o cara cortar por ignorância. Eu não quero mais isso aqui não, porque o cara botou o carro debaixo do pé de árvore. A árvore não pertence a você, a árvore pertence ao poder público. A árvore é pública. Mesmo você tendo plantado? É, mesmo você tendo plantado. Mas você fazer questão só porque o cara parou um carro ali por debaixo para diminuir a temperatura do carro e você fazer uma confusão por conta disso, está errado. O que é que falta isso? De educação ambiental. E educação ambiental, o primeiro degrau tem que ser nas escolas. Nas escolas. Começar pelas escolas. Pronto. Vendo uma coisa que nos preocupa muito, e isso tem assustado a gente, que somos aqui do Brejo da Paraíba, esse calor, essa temperatura, isso vem assim como uma onda, e vai e volta, mas uma das coisas que no passado aqui chovia continuamente. Por que esse tipo de calor, esse tipo de situação? Devastação das nossas reservas florestais. O projeto aqui da nossa região do Brejo é devastador. É mais para especulação do que para cuidar da saúde da população. Então você veja o seguinte, eu alcancei aqui o clima de Solânia quando eu estava em João Pessoa. João Pessoa sempre foi um pouco mais quente, naquela minha época de 59. Quando eu chegava aqui, eu alcancei temperatura dentro de casa, aquela casa grande, com 7 graus dentro de casa, 8. E como é que não estava na praça? Agora o que é que acontece? Muito frio. Essa área onde nós temos aqui, que seriam as proteções melhores para a gente, essas áreas aqui de bananeira subindo, né? Devastaram demais. Hoje o vento está correndo muito forte. Com a devastação, é claro que vai aumentar a temperatura. E a construção civil também tem prejudicado. Bom, a construção civil é o seguinte, a cada metro linear que você levanta, um muro desse, de 4 metros, vamos dizer assim, 1 metro, sobe 4 o vento. Então eu lembro muito bem que quando eu estudava em João Pessoa, estava vendo aquela imposição já de quem tinha uma noção do que era meio ambiente, com relação aos espigões em João Pessoa, nas áreas das praias. Construindo e lá vai que fizeram... Não, tem que ter uma distância maior para poder construir os edifícios, porque estavam fazendo muito próximo à área. E você vê que com o avanço hoje, do jeito que o negócio está pegando, o bicho está pegando mesmo, com relação ao meio ambiente, já existe aí áreas em praias aqui da Paraíba, que o avanço do mar está conseguindo, né? O mar vai avançando e vai... Dá exemplo ali da praia de Baía da Traição. Tem casa que o pessoal já fechou a casa porque não consegue mais, a areia está vindo com o vento é quem ajuda também a fazer tudo isso. E essa aproximação do mar, o que leva a isso? São as geleiras que estão se destruindo, né? Aí vem um aumento de temperatura, essas coisas todas, e vai começando entendeu? Os rios que às vezes, por exemplo, perenização do rio, os rios perenes, há uma questão muito séria com relação a deixar que os rios corram normalmente. Mas aí está sendo destruído tudo, Adilon, entendeu? O que acontece é que você vai chegando a um ponto que você vai visionar que o negócio não é para ser, porque devastação, degradação de solo. A nossa cidade aqui, o nosso município, já está em degradação de solo. Por quê? Porque não existe uma política de meio ambiente ligada à área de produção, entendeu? Para mostrar o que é que se deve fazer para evitar degradação de solo, assoreamento que os açudes hoje, a maioria dos açudes hoje que estão aterrados é assoreamento. É o cara que trabalha num lado alto, íngreme, e ele não faz curva de nível. Evitar que desça tudo, toda aquela matéria que você tem no solo, desce. Então há o soterramento. O açude Caçunavá já aterrou muito
Em decorrência de quê? Devastação. Uma pergunta, aproveitando esse gancho aí, falando que acima da várzea, aquela área onde existia o lixão, jogou muito chorume no açude de Cacimba da Várzea. Não. Não. No rio? Desceu no rio. No rio do Curumatau. No rio do Curumatau. Perdão, no açude não. O açude fica muito distante. O açude fica lá em cima, no rio. Em quanto tempo aquilo ali vai estar limpo? Vai demorar muito, Adilão. Vai demorar muito? Mas agora, se fizesse, por exemplo, um reflorestamento naquela área, ia absorvendo mais, né? Ia segurando mais, porque aquilo ali, o lixo está ali, não está tão bem compactado. Mas o chorume ainda fica... Ele ainda fica no solo. Quando bate a chuva, ele infiltra e ele continua descendo. Agora é interessante que a natureza tende realmente a ir mudando o ambiente, porque o capim, o mato começou a crescer ali naquele canto. E já era para ter feito um reflorestamento como ali, naquela área. Por exemplo, você pegar pés de catingueira, com árvores mesmo, da área mesmo. Uma ideia interessante em reflorestar aquilo ali. Tem por obrigação de reflorestar. E já estão cobrando esse reflorestamento. O prefeito lá de Arara já vai começar a fazer o reflorestamento do lixão de Arara, que era dentro do município de Cacerengue, lá no Gamileiro, na terra de Carequinha. Sei. Então ele vai ter por obrigação de reflorestar. Aí o meio ambiente já pode dar uma chegada lá e começar a fazer as mudas, né? De transplante de catingueira, de pereiro. Ele já pode pegar, por exemplo, ali borra leiteira e fazer o reflorestamento, cara. Porque aquela área ficou muito degradada, né? Com certeza. Quantos anos de lixo ali? Aí foi uns 15 anos, ou mais. Porque o lixão já andou em muitas áreas aqui. Foi ali no Sem Terra, foi ali na terra de Alfredinho, depois veio para Chico Chave, depois foi lá para seu Aristides ali, na terra de Aristides ali. E isso não foi feito ainda, um reflorestamento, quer dizer, está nascendo um pasto nativo, mas árvores para dar uma sustentação melhor ao solo, não dá, porque sem árvore ali, aquela água vai infiltrando e vai aumentando mais o lençol onde está o chorume. Então são coisas que você tem que fazer e procurar cada dia aprimorar. Tem que existir uma campanha efetiva. Para que a coisa realmente possa obter êxito. As escolas é a base principal, porque essa lei de proteção ambiental, já nos anos de 90, mais ou menos assim, ou antes disso, já existia uma lei que mandava que o professor de Ciências Físicas e Biológicas, ele desse educação ambiental, mas não queria nem saber disso. É por isso que hoje as crianças ainda não estão praticamente adequadas com a educação ambiental, que ainda pegam uma sacola, jogam no meio da rua, papel de bombom, essas coisas todas. Mas já existem cidades aí, o exemplo maior é Acari, que já procura botar dentro de uma lixeira daquela, você não vê um papel jogado no meio da rua. Então, a questão também de proliferação, crescimento de lixo na cidade, é falta de educação na população. Me desculpe a franqueza, mas é preciso que houvesse um trabalho com a população. E o mais importante, que o futuro nosso são as crianças. Então você já começa a educar. Eu comecei a fazer um trabalho em Cacerengue, com educação ambiental, nas escolas ainda fiz 8 palestras, mostrando o que era uma rua suja, o que era uma rua limpa. E Cacimba de Dentro a gente fez muito também, né? Tivemos uma vez lá. Mas em Cacerengue ainda fiz palestra nas escolas. Só que morreu por aí, não quiseram mais, eu também não vou procurar saber qual motivo. É uma coisa interessante essa forma de combater a poluição, de arborizar, não se existe muito interesse. Existe uma falácia a nível internacional que esses homens se reúnem todos os anos, mas eles não cumprem com o que é para cumprir, assinam documentos e não fazem o que é para fazer em benefício do planeta. Inclusive, Santa Catarina, Paraná, a noção lá já é completamente diferente. Arborização, conservação, por exemplo, reservas legais. As reservas legais que existem aqui no nosso município e demais municípios é de responsabilidade da SUDEMA, mas não faz uma inspeção. Aí o cara às vezes corta um pé de juazeiro, que é praticamente o ar-condicionado do ser humano que mora no campo. Não existe fiscalização.
Ah, mas a baraúna a gente tem que conservar. Ainda tem gente ainda lá por trás cortando a baraúna e fazendo carvão. Ainda existe gente cortando pé de juazeiro e fazendo carvão. Então, quer dizer, era preciso, necessário, que a presença do poder público, da SUDEMA, orientar também, não é reprimir, é orientar. Agora, depois, com abuso, aí você tem que tomar as devidas e cabíveis providências que a lei está aí para punir. Ok. Agora nós vamos falar de uma coisa que é progresso e ao mesmo tempo traz preocupação, que é o asfalto, a pavimentação. O poder público realmente faz um trabalho importante na pavimentação e isso deveria haver uma reciprocidade em arborizar, porque a temperatura só tende a aumentar quando o asfalto chega. Não vai aumentar, em todo canto aumenta. Todo canto aumenta. O asfalto, ele chega a uma temperatura, que você vê, tem cidades aí que o clima é quente, e com o asfalto quando tem, você frita ovo. Algumas demonstrações. Rio de Janeiro, aqui na Paraíba já aconteceu também, no sertão. Então, aí é quando eu digo a você, quando você destrói uma coisa, você tem que construir uma para compensar. E só vai compensar o aquecimento das cidades, onde passa o calçamento, o asfalto. Eu não sou contra isso, porque é mobilidade urbana. É mobilidade. Você não vai deixar de estar passando uma rua calçada, que você não vai ter lama, você não vai ter acumulação de águas que às vezes geram insetos, né? Aí vem o que? Vem a muriçoca e muitas coisas. É importante, porque é de grande importância para a mobilidade urbana, certo? Para a mobilidade. E os impactos de mobilidade existem muita diferença. Impacto de mobilidade urbana, por exemplo, aérea. Mobilidade aérea. Mas como? O cara não está de avião? Sim. Não está se movimentando? Então essas torres que tem por aí, que não são iluminadas, pode acontecer a qualquer hora um acidente. O avião pode perder uma altura. E, por exemplo, nas cidades que o clima é frio, nevoa, cobre tudo, você não sabe nem para onde é que vai. Muitas vezes opera por aparelhos, né? Exato, mas às vezes pode dar errado também, né? Com certeza. Você não viu que aquela cantora morreu enrolada num sino, no avião, porque não tinha sinalização? Correto, Então, sinalização é tudo. Às vezes, eu dizia, mas meu Deus, por que é que estão punindo onde estão botando outdoor? Porque aquele no trânsito desvia a sua atenção. É a poluição visual. É o impacto de poluição visual. Que você está olhando para aquela placa e teu carro está entrando debaixo do outro. Você achando bonito aquilo ali, quando menos fala... Se beleza com aquela placa ali, o carro... É uma beleza com pavão. Passa por debaixo da ponte. É de beleza com pavão, entendeu? Aí foi como os espigões que proibiram de fazer nas margens das praias, né? Já por conta disso também. E você vê que quando você sobe, a ventilação diminui muito. Aqui em Solânia já está começando a aquecer também, em decorrência dos prédios que estão fazendo. Aí vamos para o campo. Esses condomínios, que já era para existir uma lei, aonde você fosse fazer um condomínio que tivesse uma árvore frutífera. Sim. Como é no caso que nós já estamos aqui. Nós não temos mais praticamente produzindo, aqui não tem quase mais abacate. O abacate já está vindo de outra cidade, aonde Solânia mandava. A produtividade aqui de abacate era grande. Em 1948, a maior produção de abacate do Brasil saiu daqui, da nossa região aqui de Solânia, dessa região aqui. Hoje nós estamos trazendo de lá, aonde sempre saía toda semana. Não esquece também desse controle. Por exemplo, no campo, você tem que deixar 40% de reserva florestal. Mas o cabo tem 100 hectares, quer botar tudo abaixo. Aí depois vem vento. Essas tempestades que estão acontecendo por aí, Odilon, é falta de proteção da natureza com relação às florestas. Devastação. Já é chamado os quebra-vento, que se tinha muito nas propriedades para o gado se proteger, o vento vinha assim. Lá na quadra a gente tinha cerca viva para proteger. Hoje, aí você vê tudo devastado aqui nas regiões da gente, bananeiras ali, está nascendo só em Baúba somente. Porque quem deu quem contribuiu para uma grande devastação das nossas reservas florestais do Brejo foi coincidentemente, foi a banana que está dando uma banana para todo mundo.
Que depois apareceu o moleque da bananeira, quando surgiu aqui o quê? A banana Pacovan, que é uma banana de espécie mais para doce. E com isso ela engoliu as nossas boas que nós tínhamos. Praticamente você não vê mais a banana inglesa nem outras bananas por conta disso. Então, é você querer plantar só uma coisa, né? Só uma coisa. Aí quando você vai para os agrotóxicos, meu amigo, aí é que é arrebentar. Falando ainda dessa devastação, você me falava que um tempo atrás, a devastação na Paraíba seria quanto? 96%? 94%. 94%. Eu tenho aqui os índices. Isso pode, no futuro bem próximo, trazer uma péssima notícia para nós paraibanos. E né? já está trazendo, já está trazendo. O aquecimento, entendeu? Uma outra coisa, quando você tira da natureza, você tem que deixar alguma coisa para ela, né? Você devasta. Aí o que é que acontece? Ali é uma cadeia alimentar, né? Isso. Vamos aqui um exemplo. O timbuzinho, que o caba mata só porque ele comeu um pinto, mas o serviço dele é destruir o escorpião, mata a cobra, certo? Então tudo que você vai mexendo, hoje as residências você tem encontrado muita coisa, né? Muita barata, muito escorpião, cobra, porque você mexeu com o ecossistema. Ele está vindo de lá para cá. Aconteceu um fato muito interessante em Pernambuco. Os usineiros estavam com um problema lá, grande e sério, com relação aos ratos. Roendo a cana, virando a cana, e o que foi que eles fizeram? Fizeram uma pulverização, fizeram um trabalho para matar os ratos, diminuiu a produção de rato e aumentou a produção das cobras. Aí as cobras já não tinham mais o que comer e estavam entrando dentro das casas. Então a natureza é um negócio muito sério. Se você tira de uma coisa, você tem que retribuir a mesma de uma maneira que ela não fique negativa. Tem que haver uma troca. Tem que haver uma troca, é uma logística reversa. Muito bem. Falando de uma coisa importante agora para todos nós, que é vida e todo tempo estar em contato com a natureza é de fundamental importância, mas a água é uma prioridade para o ser humano. A nossa região, as nascentes de água daqui, elas estão acabando? Acabando, e as poucas que tem, que existem ainda, estão ficando totalmente contaminadas com resíduos líquidos, dos menos ofensivos aos mais perigosos. Um exemplo, o açudinho ali. Ali é açudinho fica em qual área de Sobral? Aonde tem a lagoa de decantação, que não foi feita a estação de tratamento. Todo aquele lençol freático está totalmente contaminado com tudo quando você imaginar de ruim. Porque todo o dejeto está sendo jogado lá. Lá, e era preciso que fosse tratada. Aquilo foi uma falha terrível, não foi? Quando se trata da água, dos rejeitos, não é? Que você acumula, decanta, especialmente se tratando de lixo, aí você tem que fazer o quê? Tratar, meu amigo, que ela volta ao meio ambiente e limpa. Mas não, ali é uma fossa a céu aberto, tá entendendo? Contaminando todo aquele lençol. E, para falar a verdade, poucos poderes públicos nesse país têm interesse de fazer um trabalho ligado ao meio ambiente com relação ao tratamento dos resíduos. Que às vezes os políticos esquecem aí, que votaram até contra o saneamento básico. Mas você votar um projeto contra o saneamento básico, um cara desse era para pegar a cabeça dele e amarrar num poste. Porque ele está matando o povo aos poucos. Você já vê a quantidade de doença que tem por aí, cara? Terrível. Aí um cara num projeto de melhorar, minimizar, melhorar o lençol freático que está contaminado com tudo quanto é de coisa ruim, coliforme fecal, tudo, enfim. Aí o cara vota contra um projeto de saneamento básico. Mas ainda vou encontrar esse rapaz que tem um aqui da Paraíba, que eu vou fazer uma pergunta boa aí. Com certeza. Eu gostaria de conversar um pouco mais com o Toinho, porque aqui não falta assunto.
e nós falaríamos de futebol, a política, entraríamos na religião e daí passaríamos o tempo todo falando um pouque de tudo. Mas, obrigado aqui. Olha, só uma coisa. Diga, diga. Nós precisamos falar sobre a produção um dia aí para eu mostrar onde é que está o erro. Nós vamos falar, vamos falar. Na primeira oportunidade, o mais breve possível, prometo trazer você aqui no nosso canal. E nós estamos no clima melhor de Solânia, em termos de temperatura ambiental, onde há um acúmulo maior de habitantes. É aqui, ó, na Policlínica. Pode olhar aqui o clima aqui. Se você tiver com calor, meio dia em ponto, venha para aqui que você relaxa. Você mesmo como você tomar um banho disso. Estamos rodeados aqui de árvores maravilhosas. E eu brigo todo dia para ninguém mexer aqui, para não cortar aqui. Eu já vou fazer um trabalho meu para proteger esse pé de pau-brasil, que vai precisar tirar umas galhas dele aí que estão secas e já está criando aí. Já vi agora cupim, formiga, e a tendência é matar. É lindo. Isso aí é. E você sabe que o pau-brasil é uma árvore, né, que é de proteção a nível nacional. Ok. Antônio, obrigado. Foi a única relíquia que ficou boa para gente, porque essas palmeiras imperiais não querem nem notícia delas. Tem assunto, tem muito assunto. Obrigado por você ter atendido o nosso convite. Manda as ordens, qualquer hora. Feliz. Quando precisar, nós estamos prontos para procurar minimizar tantos crimes ambientais que a gente vê por aí. Obrigado, meu amigo. Comecei aqui com o meu amigo Antônio Rocha, essa figura espetacular. É uma figura, tem história aqui, tem assunto e conhece um pouco de tudo. Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção. Atualizando as notícias. O que você precisa saber? As notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. Atualizando as notícias.